Este é o relatório da visita feita em abril às filiais da América Central e de Cuba. Eu e a minha esposa, Jean, tivemos o privilégio de visitar o Betel na cidade do México e depois o Betel em Havana. Em Ageu 2:7, Jeová diz: "E vou fazer tremer todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações entrarão nesta casa, e vou enchê-la de glória, diz Jeová dos exércitos." Nesta parte do mundo, centenas de milhares de pessoas estão a chegar-se a Jeová. E atualmente, mais de 1 milhão de pessoas pregam, trazendo glória à casa de Jeová. Estas duas filiais têm a responsabilidade de cuidar das necessidades espirituais das pessoas de Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, México e Cuba. Nesses lugares, existem muitas pessoas que são preciosas para Jeová. O que é que as torna preciosas? Elas estão totalmente dedicadas a Jeová e demonstram qualidades que Ele aprecia, qualidades às quais Ele dá muito valor. Vamos apresentar-vos algumas dessas pessoas. Cada experiência é resumida por uma qualidade que é preciosa para Jeová. Prestem atenção a essas qualidades à medida que contamos as experiências. A primeira experiência é sobre os irmãos da congregação Rio Cocomisquito, em Azanque. Os publicadores dessa aldeia queriam subir o rio para pregarem às pessoas que vivem nesta área remota da Nicarágua. Mas eles não tinham dinheiro para comprar um barco. Eles encontraram uma árvore enorme caída no chão. Cortaram o tronco e transformaram-no num barco. Só para levar o barco até à água foram precisas 50 pessoas. Isso tornou possível subir o rio para pregarem nas aldeias remotas. Conseguem imaginar o que é que eles usaram? Tablets. Onde quer que fossem, usavam os tablets para mostrar às pessoas vídeos na língua misquito. Eles deram um grande testemunho. Apesar de usarem um meio de transporte antigo para chegarem a esses lugares, quando lá chegavam, usavam a tecnologia mais recente para pregar. Esses irmãos e irmãs são muito criativos e usam da melhor maneira os recursos disponíveis para fazer o que é preciso. A próxima experiência mostra determinação. No México, há uma menina de 8 anos chamada Zurizadai Moreno Umaran. Foi-lhe diagnosticada leucemia e ela teve de ir a muitos médicos e hospitais, e muitas das pessoas tentaram obrigá-la a levar transfusões de sangue. É claro que a Comissão de Ligação Hospitalar fez o máximo para ajudá-la. A Zuri viajou por todo o país à procura de um médico que a tratasse e, finalmente, conseguiu receber o tratamento adequado. Ela manteve uma posição firme a favor de Jeová, defendendo a sua fé. Independentemente do que acontecesse, ela ia obedecer a Jeová. Durante todo este processo, ela decidiu batizar-se. A Zuri não teria conseguido fazer tudo isto sem a ajuda dos seus pais e da família. A cara dela mostra bem a sua determinação, não mostra? Um superintendente de circuito em El Salvador contou a seguinte experiência. Uma vez, depois de ter acabado de assistir a estudos bíblicos com alguns publicadores, despedi-me deles e fui-me embora. Numa rua, vários membros de um gangue saíram de uma casa e, para evitar um confronto, eu dirigi-me à casa mais próxima. Fiquei muito aliviado quando a dona daquela casa, gentilmente, convidou-me a entrar. Comecei a pregar a esta senhora, que me escutou com atenção. Cerca de 1 hora mais tarde, os membros do gangue foram-se embora e aproveitei a oportunidade para fazer o mesmo. A próxima experiência mostra como o temor a Deus pode motivar-nos a fazer o que é correto. Numa pequena aldeia no México, cerca de 2.000 pessoas juntaram-se para expulsar os nossos irmãos da aldeia onde viviam. Os irmãos foram forçados a abandonar as suas casas, sem que pudessem levar os seus pertences. Neste grupo de irmãos havia pessoas idosas, pais, crianças e até bebés.
Eles foram obrigados a entrar em carros, foram levados para as montanhas e abandonados lá. Estava muito frio nessa noite. Os irmãos tremiam de frio e não tinham comida, mas confiaram em Jeová. Eu tive medo, mas foi medo de não fazer a vontade de Jeová, porque muitas pessoas na aldeia perderiam a vida por não terem a oportunidade de vir a conhecer a Jeová. No dia seguinte, este irmão e a família dele voltaram à aldeia e falaram com os líderes do grupo que os tinha expulsado. Esses homens concordaram que os irmãos voltassem para as suas casas. E desde então, a congregação tem crescido e os irmãos pregam livremente de casa em casa. Muitos jovens têm abdicado de oportunidades para obter educação superior. Eles como que têm saído do barco e andado por cima das águas. Deixaram para trás uma suposta segurança financeira e puseram a sua vida nas mãos de Jeová. Apesar de terem abdicado de algum conforto na vida para servir em áreas remotas, eles têm uma vida feliz e preenchida. Estarmos focados na pregação tem nos ajudado como casal. Em vez de estarmos focados em coisas materiais que nos obrigariam a trabalhar mais para obtê-las, o nosso foco é a pregação. Aprendi que se gastarmos todas as nossas energias neste mundo, o mundo só vai usar-nos para a sua própria conveniência. Mas se as usarmos para Jeová, temos um objetivo na vida e sentimos-nos realizados. A seguir fomos para Cuba. Cuba é um país lindo. Apesar de atualmente Cuba não ser conhecida por ter riquezas materiais, está cheia de riquezas espirituais. Aquilo a que Jeová chama de as coisas preciosas de todas as nações. A maioria dos irmãos não tem muito em sentido material, mas são felizes por se esforçarem para dar a Jeová o seu melhor. Espiritualmente, eles são ricos. Apesar de muitos desafios, há em Cuba cerca de 96 mil publicadores e muitas pessoas estão a vir à verdade. Embora não possam ter salões do reino, eles têm locais para fazer reuniões. Estas fotografias mostram o exterior e o interior de um desses locais. A aparência deste lugar pode não ser nada de especial, mas os irmãos são muito especiais para Jeová. O que é extraordinário é que, apesar dos irmãos não terem muito em sentido material, ainda assim oferecem parte da casa para servir de local de reuniões. Segundo a lei de Cuba, os filhos herdam as propriedades dos pais. Às vezes é apenas uma parte da casa, como um corredor, um quarto ou um anexo. Chegam a caber 50 ou 60 publicadores num espaço desses. Mas o facto é que eles têm um local para se reunirem e conseguem ter todas as reuniões. Uma das características notáveis de Cuba é que os carros antigos, além de serem usados pela família, são também usados como táxis. No entanto, os irmãos em Cuba mantêm-se atualizados com o JW Broadcasting e com os vídeos dos congressos. Nas reuniões de semana, os vídeos são usados amplamente. Como é que isso é possível com acesso à internet tão limitado? Alguns dos irmãos que têm algum acesso à internet descarregam os vídeos e depois copiam de uns telemóveis para outros telemóveis para outros telemóveis. Parece que todos têm um telemóvel. Nos telemóveis em que não é possível ver vídeos, pelo menos conseguem ouvir o som. Nas reuniões mostram os vídeos nas televisões e assim todos beneficiam do programa. Entre o precioso povo de Jeová em Cuba estão 6 irmãos e irmãs que são cegos e surdos. 2 destas irmãs foram a Betel para uma entrevista. Foi extraordinário ver o que aconteceu quando elas se encontraram pela primeira vez. Os irmãos traduzem a edição de estudo da Sentinela na língua gestual cubana. Segundo uma estatística feita pelos nossos irmãos, das pessoas surdas que eles já encontraram no território, 1 em cada 5 está a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Este casal, ambos surdos, ajudam na tradução. As coisas preciosas da América Central e de Cuba
estão, sem dúvida, a louvar a Jeová. Eles estão totalmente dedicados a servir a Jeová e parecem estar sempre a sorrir. Tanto nas reuniões como em assembleias e congressos, é evidente que os irmãos sabem quem são e que representam Jeová com dignidade. Estes preciosos irmãos mostram verdadeiro apreço por todas as provisões de Jeová. Atualmente, eles estão a ajudar cerca de 1,5 milhão de estudantes da Bíblia a trazer louvor e glória ao nome de Jeová. Os irmãos destas duas filiais pediram-nos para vos enviar o seu profundo amor e carinho.